Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um programa Urban Esportes, programa de todas as terças, às 20h30 em diante. O programa já está quase completando aí mais uma passagem de aniversário, né? Depois eu vou entrar em contato aí com o nosso diretor, CEO, dono e outras coisas, nosso amigo Paulo Cordeiro. Hoje a gente vai falar um pouco do funcionamento de um empresário, como é que ele trabalha o atleta, conversar com o atleta, como é que é o retorno do empresário, do agenciamento de atletas. E é um assunto bem interessante que geralmente não tem muita divulgação, né, perante o torcedor, né, que é aquele que consome mais o produto futebol. Hoje a gente está recebendo no programa Rubens Esportes o Rubens Taqueda, né, que tem a SDB Futebol. É isso, né, Rubens? Isso, é SDB Gestão Esportiva. Isso, gestão esportiva. E com ele está trazendo um atleta que é agenciado por ele, né, o Jean Patrick, que daqui a pouquinho vai falar aí com a gente, né, deu uma quedinha de novo, daqui a pouquinho ele já está de volta, mas a gente dá o pontapé aqui com o Rubens. Esse teu projeto começou quando, Rubens? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, amigo. Prazer aí, Renatinho. A nossa empresa, né, tem 2 anos e meio, vai fazer 3 anos agora, né? É uma empresa nova ainda, a gente tem investido bastante, né? Mas com certeza dará muito fruto, né, no futuro. Como é que tu entrou nesse circuito? Porque a gente olhando de fora como comentarista e como torcedor, não parece um meio tão simples, tão fácil de entrar nesse circuito de agenciamento, de gestão, de empresariar atletas. Como é que tu Sim. conseguiu se encaixar nesse circuito aí? Sim. Eu comecei jogando, né? Eu comecei novo, com 6 anos, na escolinha da minha cidade, né? Chamada Lance. De lá saiu o Douglas Costa, hoje está na Juventus, o Bruno Colasso, que foi revelado pelo Grêmio, hoje está no Paysandu. De lá, com 9, fui para o Inter, fui para a base do Grêmio, joguei até os 14. Fiquei quase 3 anos sem jogar, e com 17, eu joguei o Gauchão Juvenil pelo Sapucaense, né? Um time da minha cidade. E quando eu completei 18 anos, surgiu a oportunidade de jogar em Portugal, no União da Madeira. Joguei 2 anos no União. Quando voltei para Portugal, para o Brasil, recebi outra proposta de jogar no Japão. E no Japão eu morei quase 10 anos, né? Aí eu estava buscando uma estabilidade financeira, parei de jogar no Japão, mas queria continuar vivendo do futebol ainda, né? Aí comecei a trabalhar num clube lá do Japão chamado FC Osaka, que é um clube bem pequeno assim, né? Mas foi a oportunidade de eu continuar trabalhando no meio, né? Até por eu ser estrangeiro, lá era mais difícil, né? Por não saber ler e escrever e só apenas falar o idioma. E de lá o presidente desse clube começou a me pedir jogador, jogador brasileiro, jogador estrangeiro. E o meu primeiro jogador que eu levei lá para esse clube foi um jogador do Marítimo de Portugal, né? Era um africano de Guiné-Bissau. E eu levei ele, depois eu levei vários brasileiros, o Filipinho, que foi revelado no Internacional, com base de seleção, o Thales também, que teve 94 convocações de base, levei o Tarek, que hoje está no Ipiranga de Erechim, o Japa, que tinha sido artilheiro da divisão de acesso, depois foi para a Coreia, na China. Aí o meu trabalho começou assim, né? Aí no clube ali eu vi que não ia ter mais projeção para crescer, né? E foi aí que eu entrei numa empresa de agenciamento de jogadores, de intermediação, na verdade, né? Lá do Japão, onde eu fiquei 3 anos. E acabei retornando para o Brasil, e onde hoje a gente tem a nossa empresa, né? SDB Gestão Esportiva. A gente já não tem mais ligamento com essa empresa do Japão, mas continua a amizade, né? E hoje a gente está com a empresa cadastrada na CBF, tá tudo certo, estamos trabalhando bastante agora. Então, assim, um lance de sorte e tá no lugar certo, na hora certa. O presidente lá no Japão pediu e daí tu levou isso a sério e
a empresa saiu do papel e está começando a funcionar a todo vapor, é isso? Isso, exatamente. É interessante, né? Porque muita gente tem essas oportunidades e não encaram, né? Sim, Porque sim. também tem vários detalhes entre uma oportunidade, se cria oportunidade, e tu ter o desprendimento, né? Uma coragem, né? Porque é uma coragem tu tem que ter É, para empreender, né? sim, não, e precisa ter conhecimento, né? Ter Sim, contato, né? Porque hoje surgiu muitos empresários, mas poucos dão trabalho, né, aos jogadores, né? Muita gente entra pensando que vai ganhar dinheiro fácil e acaba não oferecendo, né, trabalho aos atletas, né? E isso que é o nosso diferencial, né? isso. É isso que eu ia entrar, né, no mérito, né? É, como é que tu faz a captação tu faz agenciamento ou tu faz captação de jogador também? A gente faz agenciamento, né? Tem agenciamento de carreira. Isso. Ah, tá. Então é diferente de ser um empresário do jogador, né? Não, a gente é o empresário do jogador, né? Que agencia a carreira do atleta, né? Isso, mas tudo que envolve a carreira ou é Tudo que envolve a específico? carreira. Ah, tá. Então aí tu faz a Tudo que envolve a captação, carreira. sim. É. Então aí tu faz ou pega um menino de 15 anos, vamos dar um exemplo. Aí como é que é o Sim. contato? Tu conversa com os pais, né? Vai conseguir o que tu mostra pro jogador Sim. Eu vou te explicar hoje, né? para ele acreditar no teu Sim. projeto. Sim, eu vou te explicar hoje como que acontece, como que a gente faz. Hoje tem dois tipos, né? Hoje todos os jogadores, né, de 14, 15, 16 para cima e profissional, todos os jogadores de Série A, Série B já têm empresário, né? Então, se a gente não agenciar esses atletas novos de 13, 14, né? É difícil tu ter jogador de Série A, Série B lá na frente, né? Então, o que que a gente faz hoje? A gente agencia jogador de base, né? Que a gente olha os jogos, né, da dupla Grenal, do Avaí, e tenta ver quais os jogadores que a gente acha que tem projeção, né, e faz um primeiro contato, né, com o jogador, depois ele passa o contato dos pais e a gente descobre se esse atleta já tem empresário ou não, né. E na parte profissional já é mais difícil, né, porque todos os jogadores têm empresário, então a gente tem que esperar esse jogador acabar esse contrato de agenciamento com o empresário dele, ou ele não está feliz e satisfeito e rescinde. Então, hoje a gente tem trabalhado assim, né? Investido na base e procurado os atletas profissionais, né? Que hoje não tem empresário para a gente oportunizar esses atletas e eles conseguirem crescer e chegar até num clube de alto nível, né? É importante porque as pessoas não sabem como é que essa aproximação entre a pessoa que vai agenciar a carreira de um menino e como é que esse menino chega, não é? Porque mesmo na base é um funil, né, Rubens? Ele vai o funil das categorias de base até o sub-20 e vai chegar no profissional, mas com 16, 17 anos já tem que fazer o primeiro contrato, né? Primeiro contrato profissional, vamos dizer assim. Sim. Então, é, esse trabalho, aí tu faz a intermediação do atleta com o clube também, né? De pedir o melhor para ele, que seja Sim, favorável para as duas sim. partes, isso, né? Sim. Quando o atleta é agenciado pela gente, né? Toda vez que ele vai assinar um contrato, por exemplo, hoje no Brasil, a partir dos 16 anos de idade, né? Se o atleta tem contato profissional, a gente consegue fazer um contato de agenciamento com esse atleta e cadastrar na CBF. Então, toda vez que o clube quer conversar com o atleta perante algum contrato, alguma proposta, tem que passar pelo agente do atleta, né? E
é interessante porque aí tu tem que estar a par da situação financeira da família também, né? Porque Sim. e muitos meninos aí são arrimo de família, né? Então aí tu tem que trabalhar muito a parte psicológica também, não só do menino, mas da família, né? Sim, que é o principal, né? Hoje tem os dois lados, assim, né? Muito empresário que investe, né, dinheiro no atleta, mas eles não têm contato. Então, quando o atleta fica sem clube, é mais difícil, né, porque assim, por exemplo, de um grupo de 30 jogadores, talvez um, dois no máximo vão subir ao profissional, né? Então, esses atletas às vezes acabam se perdendo, não por ter qualidade, mas às vezes vai jogar um estadual, é um futebol já diferente, ele não consegue, né, aparecer num estadual, e aí é onde vai, né, o conhecimento do empresário em como fazer esse atleta chegar ao alto nível de novo, né? Né? Tu trabalha também o emocional do menino ali, a personalidade, porque fazendo esse trabalho de forma que fica corriqueira para ti, né? Tu começa a Sim, perceber os detalhes de, de, do dia a dia do menino, como é que ele é emocionalmente, se ele é mais forte, mais fraco, se ele tem uma personalidade dentro de campo e uma personalidade fora de campo. Tu começa a perceber isso e também fazer esse trabalho, né? sim. A gente tenta sempre antes, né, de começar a agenciar esse atleta, tentar buscar informações, né, de como é esse atleta, né, fora de campo, dentro de campo, né, e a gente sempre tenta buscar essas informações antes, né? E ao longo do trabalho também a gente vai passando um pouco da nossa experiência de vida, né? Que hoje a nossa empresa é eu e mais o meu sócio, né? O Claudemir, e a gente tenta sempre passar a experiência da nossa vida que a gente passou, né? Explicar para o atleta que o estudo tem que ser em primeiro lugar, ainda mais quando é jogador de categoria de base, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Poucos vão chegar ao alto nível num clube bom que ele consiga, né, economicamente viver a vida inteira dele, né? E depois também que ele tenha um bom contrato em como ele investir esse dinheiro, né? E não sair gastando por aí coisas desnecessárias, né? A gente sempre tenta auxiliar, né, o atleta e a família em todas essas partes, né, para que ele tenha a cabeça só em pensar em jogar futebol, né? E eu acho que cada vez mais a gurizada que está vindo aí tem que pensar no futuro. É uma carreira relativamente curta, né? No alto nível, ela é bem curta, né? Mas numa carreira profissional aí tu trabalha em 13, 14 anos. Hoje a longevidade está um pouco maior, né? Então, em alto nível, e tu coloca aí 12, 13 anos, e depois, o que o menino vai fazer? Não, então, esse trabalho lá no início vai fazer a diferença lá no fim, né? Que Sim, ele está mais preparado para um encerramento de carreira. Que a gente vê hoje a quantidade de jogadores que se perdem, vamos colocar assim, quando a carreira acaba, não é muito. Tem bastante gente que se perde nesse final de carreira, né? Porque num dia tem todo mundo para fazer o trabalho para ele, alguém vai no banco, faz o serviço que precisa, ele pede e alguém faz, e no outro dia não tem mais ninguém. Então, é um trabalho também, a conscientização de quem encerra a carreira também bem bom para fazer também, né? sim. O atleta precisa buscar conhecimento, né? Não só no futebol, né? Tentar sempre melhorar a sua parte cognitiva, saber aprender outras coisas, né? Sobre economia, sobre investimento, né? O atleta também saber o que ele vai fazer depois de aposentar, né? Ah, se ele gosta de futebol, ele quer ser um empresário, ou quer ser treinador, ou ele não, ele quer ir para outro ramo, né? Aí depende muito do perfil de cada pessoa, né? Ter segundo, no mínimo um segundo grau já completo, né, de preferência uma universidade que nem sabe se ele vai continuar, mas tem um terceiro grau e um pouco de instrução para o pós-futebol, ele não ficar refém do futebol pós encerramento de carreira, né? Porque
muito, e agora o que eu vou fazer? Eu só sei jogar bola. E aí? Então, cabe muito esse trabalho lá no início, na hora que tu faz, e também o trabalho com os familiares, né? Sim, esse é a parte difícil, né? São os pais, né? Que muitos pais veem o filho hoje como uma aposentadoria, né? Então, os próprios pais acabam deixando de viver as suas próprias vidas e querem viver só a vida do filho, né? Mas tem aquele lado, e se o futebol não dá certo, né? O que os pais vão fazer também, né? Por isso que a gente vê hoje muitos filhos e famílias que se perdem, né? Que acabam apostando tudo no futebol, o futebol acaba não dando certo, né? Ou acaba pensando só no dinheiro e não consegue o que fazer com esse dinheiro e acaba se prejudicando no futuro, né? Aí que entra o teu trabalho visando um clube que tem um convênio com escola, com universidade, né, que dá um curso de inglês, que prepara o aluno para a vida, né, vamos colocar assim, o jogador da base, como tu falou, e a gente sabe que é um funil, né? O que Sim, vai se tornar profissional são bem poucos, mas o clube trabalha para formar cidadão também, né? Então, é exatamente. Que é o um bom principal, né? colégio, né? Um bom colégio, uma boa universidade, né? E trabalho dia a dia, se o cara é mais afeito a fazer serviço manual, aí tu vai vendo ali porque ele vai ser jogador, mas se não der certo, ele não está. O clube não deixou ele também a ver navios, né? Ele deu uma formação para ele, né? É importante, né? Sim, com certeza. Dentro dos clubes, né, da Série A, Série B, né, todos os jogadores são obrigados a estar no colégio, né, tem a questão da presença ali, que tu precisa ter tantos por cento de presença, né. Alguns clubes também dão aula de inglês, né, e isso é muito importante, né, porque o ser humano, né, o cidadão tem que vir em primeiro lugar, né, não adianta ele ser um excelente jogador e não ser uma excelente pessoa, né. Não, aí é um pouco da tua função também, né? E tentar colocar na cabeça da meninada, né? Porque os hormônios estão ali, né? A toda, né? Exatamente. E também dar uma segurada neles não é fácil, né? Sim. A gente entende, né, que é difícil também, assim, eles estudam de manhã ou de noite, aí tem treino, é muito cansativo também, né? Jogo final de semana, tem a pressão, querendo ou não, alguns clubes cobram resultado na base, né? E tem aquela questão de dispensa, se vai ser mandado, se não vai ser mandado embora, então tudo tem os dois lados, né? Mas a gente sempre cobra o estudo, né, em primeiro lugar, para eles não terem problema no futuro também, né? É porque a gurizada se espelha em quem deu certo, é óbvio. E quem está Sim. na Europa também é óbvio. Eles querem um futuro. Que eu acho que a maioria quer é que ter aquele futuro de ganhar bem, ser um jogador reconhecido, jogar fora do país. Mas a gente sabe que a realidade também não é isso, né? É uma minoria de jogadores que conseguem mas eles vão ser aquela maioria que não vai ter aquele salário grande. Então, a importância deles saber investir é maior ainda, né? Sim, com certeza, né? A gente olha muito aí, tu fez a formação na Europa e mundo asiático, né? Então a empresa tem bastante abertura nesses mercados, né? Sim, hoje o nosso planejamento, né? A gente tem investido na base, a gente tem jogador na base do Inter, do Grêmio, né? Jogadores novos, do Criciúma, a gente tinha até agora há pouco, no Avaí. No Brasil, a gente só trabalha com a base hoje, né? E no futebol profissional, a gente pega jogadores que não tiveram oportunidade, né, no futebol profissional ou jogaram poucos jogos no profissional e a gente leva eles para o Japão, para Portugal, para eles receberem uma oportunidade lá e conseguirem seguir com suas carreiras, né? Então, são dois trabalhos diferentes. Então, no Brasil Diferente, isso. é mais base, e fora do Brasil
jogadores Só formados. profissional. Isso. Isso. É. Então, são psicologias diferentes de trabalho, né, Taqueda? Sim, Porque lidar com o menino é lidar com a família, né? E lidar com o sim, jogador formado, é claro que aí ele tem a família dele, que ele sim. constituiu ao longo do tempo. Né? E é claro que a gente sabe que o telefone toca aqui, é programa em casa. Né? Então, é muito interessante porque muita gente não tem a noção de como funciona o trabalho da pessoa que, vamos colocar assim, né, cuida da Sim. carreira do atleta, e é legal a gente tentar passar aí para as pessoas o modo de trabalho. Né? O teu trabalho tem um trabalho geral, eu vou falar primeiro aqui do Brasil, né? Com a gurizada. Tem uma linha geral e para cada um específico. A gente, assim, hoje, né, a gente sempre tenta agenciar o jogador que já está no clube, né, ou foi dispensado do Grêmio, do Inter, a gente levar ele para um outro clube. Mais ou menos assim, a gente não busca muito jogador, assim, levar teste, jogador de clube menor, a gente não tem feito muito, assim, né. A gente tem pegado mais o jogador que já está já tá no Grêmio, já está no Inter, e tem agenciado esses atletas, né? Vou te dar um caso o último jogador do Avaí que foi convocado para o último jogador que foi convocado do Avaí da seleção de base ali, né? Foi todo um trabalho nosso, né? O menino foi dispensado do Internacional, a gente trouxe ao Avaí e em questão de um ano ele foi convocado agora, né? Para a seleção É o sub-16. Matheus. Matheus Cantarelli, isso. Isso. Então foi todo o trabalho da nossa empresa, né? Então hoje a gente tenta sempre pegar os jogadores que já estão no clube, né? Que já tem uma projeção, porque o investimento é grande, né? Alguns já ganham ajuda de custo, tem a parte de chuteira, de material, se é goleiro tem chuteira e luva, né? Às vezes tem uma passagem, a gente tem jogador que é de São Paulo, de outro de Minas Gerais, né? Então é um alto investimento que a gente faz, né? Então a gente também não tem como pegar muito jogador por causa disso, né? Porque o investimento é alto, né? Tem que ser certeiro, né? Certeza a gente nunca vai ter, né? Mas a Nunca gente é. Sim. tem que tentar sempre pegar aquele que a gente acha que tem mais projeção, né? E também aqueles atletas que a gente acha que tem perfil, mesmo ele não subindo, por exemplo, se ele não sobe para o profissional do Avaí ou do Grêmio ou do Inter, a gente consiga levar eles aos mercados que a gente tem contato, né? Exemplo, Portugal, Japão. Ah, sim. É porque ele tem uma base sólida, né? Embora passe em alguns clubes de formação, mas são clubes que têm chancela de formadores, né? Bons formadores, né? Sim, Então, sim. isso também é um currículo que o menino tem, né? E Sim. é muito importante também esse currículo para te apresentá-los nos Sim. mercados fora do país, né? Sim, né? O jogador tem a qualidade, né? Mas às vezes ele precisa dar a oportunidade, né? Aí depende muito de clube para clube, né? O Grêmio usa bastante a base, tem outros clubes que não usam muito. Na Série B já é um pouco mais difícil, né? Por ser um diferente, o futebol mais pegado. No Brasil tem aquela situação também de o treinador às vezes perder 5 jogos é mandado embora, então às vezes ele não aposta no jogador mais novo, né? Porque ele também tem uma pressão em cima dele, né? Então depende de vários fatores, né? Para um jogador dar certo no Brasil quando ele sobe da base ao profissional, né? Se tem time de transição para ele ganhar um pouco mais de experiência, se ele vai emprestado e volta, e depende de muito de coisa clube para clube, né? Hoje o Grêmio tem um trabalho muito bom, né? Na base, né? E por isso vem colhendo muitos frutos, né? A gente vê quando o menino chega no profissional, aí tu olha a formação dele, é uma formação de vários times, né? Que não era muito comum antigamente, que ele chegava num clube com 13, 14 anos e ia até o profissional.
hoje com 13, 14 anos, até chegar no profissional, ele passa muitas vezes por 3, 4 times, né? Vai no São Paulo, vem em outro mercado, depois ele chega aqui no Avaí, no Figueirense, em Criciúma. Então ele já tem uma base e, em tese, facilita para quem pega esse menino, né? Porque todos eles já vêm com uma ficha, né? O bom é que eles já vêm numa qualidade, né, diferente, né, por estar treinando sempre em bons clubes, isso ajuda muito, né? Mas depende muito da cabeça também do atleta, né? Muitos são jogadores muito bons na base e quando chega no profissional não consegue jogar, né? É muito diferente também, né? O futebol de base com o futebol profissional. Na base, às vezes, quando está num grande clube, quando tu tá no grande clube, tu ganha tudo, tu tem, né, sempre alguém, né, te mimando, tem as melhores coisas, tu é novo, tu tem 16, 17, já ganha, né, um salário bom, né, tu já tem uma condição boa, e quando tu chega no profissional, né, tu tem que provar isso tudo de novo, né, ainda mais se tu não consegue subir ao profissional do teu time, tu tem que rodar, e muitos não conseguem entender, né, que o futebol hoje é resultado, né, não interessa se ele for o melhor jogador da base, se hoje ele não provar que ele é o melhor jogador no momento, não vai jogar, né? Então hoje o futebol, o scout é muito importante, né? O hoje é muito importante, né, ao atleta, né? E muitos acabam não entendendo esse processo, né, de adaptação entre base e profissional, né? Aí, como tu falou, aí a pressão nessa gurizada está cada vez mais cedo, né? Porque a exigência de ganhar também está cada vez tá chegando na base, né? E aí a pressão, embora não tenha torcida, mas tem a pressão do vencer na base, né? Não, Então, não, aí foi o que eu te falei, depende muito de clube para clube. Vou te dar o exemplo, o Grêmio, que é um clube que a gente tem bastante jogador, né? Eles não têm muita pressão por resultado, né? E sim em levar e que esse atleta chegue até o profissional, né? Esse é o principal objetivo deles, né? Eles jamais vão mandar um atleta que tenha qualidade embora porque perderam um campeonato, né? E sim, o importante para eles é revelar, né? Até eles tentam sempre usar a mesma forma tática que o profissional, o perfil de atleta que o profissional gosta, né? Por isso que ultimamente tem surgido, o Grêmio conseguiu, né, revelar vários jogadores e vender vários jogadores, então depende muito de clube para clube. Mas com certeza tem clube que a pressão por resultado é grande, né? Então depende muito de clube para clube. porque há um tempo atrás aí as bases modelos aí era São Paulo, né? Porque o São Paulo foi um dos primeiros a ter uma grande infraestrutura para a categoria de base em Cotia, né? E a Isso, gente isso. teve aí também os clubes o Vitória principalmente, né? A década de 90 vendeu muito jogador para a Europa, principalmente no mercado holandês, Sim, né? E a gente sabia onde é que tinha formação, né? A formação sim, sim. mas não era um clube ou outro. Hoje tem muito clube que forma, né? Sim. Até porque pelo alto salário de jogador, pela condição do clube que precisa aquele chavão, né? O clube tem que vender sempre um jogador, por ano para dar uma manutenção em todo o processo, no clube, a parte de pagamento, de estruturas. Então, tem aquele chavão que o clube tem que vender sempre um atleta para Sim, ter o retorno, vamos colocar assim, né? sim. Hoje tu não se faz futebol sem dinheiro, né? Então, tu não vender, não ter outros tipos de receita, né? Não só depender dos patrocinadores, né? E da receita do jogo, né? Fica difícil, né? Até o investimento e do dinheiro da TV, né? Então, tu tem que tirar receita de outros lugares também, né? E ainda mais hoje em dia, né? Com a valorização do dólar, do euro, né? Vale muito a pena tu vender jogador para o exterior, né? Aí é o retorno do investimento do clube também, né? Que o clube faz um investimento, né? Porque Investimento geralmente alto. são mais 100 atletas, né? Sim, sim, sim. Aí um desses,
como tu falou, daquele funil de um, dois, três, revelando, um desses saindo, já paga todo um investimento de 3 anos naquele atleta e o Sim, investimento de toda a base, né? Para dar manutenção para o trabalho continuar também, né? sim, sim, exatamente. Né? É, como é que tu faz o trabalho de olheiro, vamos colocar assim? Tu vai em competição de base, a Copa Votorantim, o brasileiro, o sub-17, sub-19. Como é que é a captação E, dos meninos? na base hoje, né, a gente dá preferência, né, aos clubes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por eu morar em Florianópolis, né, e meu sócio morar em Porto Alegre. Então a gente sempre tem acompanhado, né, os jogos, se for de meninos mais novos, da BG Prime. Esse ano a gente foi para Alegrete, a gente foi no FPAM, acompanhamos os jogos da BG Prime, do Gauchão, a Copa do Brasil Sub-17 também a gente acompanhou. Então a gente sempre tem assistido os jogos, né, nas categorias de base e vendo aqueles atletas que têm projeção e que não tem empresário, né? Aí tu entra em contato com o clube ou com o menino? Como é que é Sempre feito o approach? sim, a gente descobre o nome, né? E Sim. dali a gente, se a gente tem um jogador já, né, na mesma categoria que ele, a gente pede o telefone dos pais, né? Que é o responsável, né? Ou do atleta, e o atleta depois passa dos pais e a gente faz um primeiro contato assim, né? Ou no Instagram, no Facebook. É. A tua função e a do Claudemir, quais são as funções? O que cada um faz dentro da empresa? O Claudemir, né? Hoje ele cuida mais da parte da base, né? E eu acabo cuidando mais da parte dos profissionais, né? E com contato com os clubes de fora, né? Sim. E aí, o Claudemir, não, se eu não me engano, ele jogou aqui em Santa Catarina, não jogou? Não, não, o Claudemir ele vem de outro ramo, só é um apaixonado pelo futebol mesmo, né? É porque o nome, E eu já vi acabou entrando alguns nessa. jogadores com esse nome, né? Não, tinha bastante, né? Tinha o lateral do Inter, né? Sim, sim, sim. É. Porque eu vejo alguns tipos de. A gente cobriu muito jogos de base pela Rádio Havaí, né? Então a gente Sim, vê em cada jogos muita gente, muito olheiro, né, que vem e pergunta sobre o jogador tal, como é que ele é, né, que tipo de função ele faz. E a gente, como está sempre olhando e transmitindo alguns jogos, né, da gurizada, algumas pessoas que estão no jogo vêm perguntar. Então aí a gente dá uma característica de personalidade, né? Às vezes é um menino que fala mais, né? Que é mais extrovertido dentro do campo, mostra função para outro. Às vezes não é o capitão, mas é um menino que tem a personalidade de fazer o time se posicionar. Aí eles vêm fazer pedidos, né? Como é que esse menino trabalha, a gente não tem contato com as famílias, né? As famílias escutam muito a rádio em dia de sim, jogo para saber como é que ele está no jogo, né? Não é o dia a dia. Então a gente tem sim, muito contato com familiar assim. Eu sou o tio do menino tal, eu sou o pai do jogador tal que está aí, está jogando aí, manda um abraço para a cidade. Geralmente são cidades pequenas de interior, sabe? sim, Por isso que eu ressalto assim, um trabalho do empresário muito importante entre família, atleta e clube. Né? Dar o suporte, né? Tanto psicológico quanto, como tu falou, o suporte para ele ficar tranquilo para fazer o que ele pretende, né? Dentro do clube sim, e dentro do campo, né? sim, perfeito. Assim, como em qualquer área, né? Sempre vai ter bons empresários e empresários ruins, né? Que tem muita gente que entrou nisso por causa de que acha que vai ganhar dinheiro fácil, que
mas não acabo fazendo o trabalho necessário, né? Que é dar todo esse suporte, não só financeiro, né? E sim também tu ter conhecimento em saber o que tu tá fazendo, né? E é um caso também é o do Jean Patrick, né? É um menino que jogou na base do São Paulo, não conseguiu jogar o profissional, rodou por diversos times, né? E quando a gente agenciou ele, ele estava sem clube, tinha voltado de uma lesão, né? Estava sem jogar, machucado, e a gente fez todo um trabalho em cima dele. Em questão de 2 anos e pouco aí, hoje ele está num clube de primeira divisão de Portugal, né? Onde vai jogar contra o Benfica, contra o Sport, contra o Porto. Então hoje eu vejo que a principal, né? Objetivo e trabalho do empresário, né, é fazer com que ele chegue ao sucesso, né? E muitos empresários acabam pensando, em primeiro lugar, no dinheiro, né? E não na carreira, né? Do atleta, que é o mais importante, né? Então, tudo isso é um trabalho, né? E às vezes as pessoas acabam julgando a gente de uma maneira errada, né? Mas em como qualquer trabalho vai ter pessoas boas, honestas e pessoas ruins, né? Generalizam, né? Exatamente isso. Generalizam pelo lado ruim, né? Não pelo lado bom, né? Sim. E aí fala, empresário só quer ganhar dinheiro, mas aí tu põe na ponta do papel aí, desde os 13 anos, né? Tu investindo, pagando ajuda de custo, chuteira, passagem. Quando ele chegar com 18, já gastou mais de 100 mil, né? Às vezes tu retorna, não retorna. É. O caso do Jean Patrick é um caso assim emblemático porque ele poderia estar psicologicamente arrasado porque está sem clube, machucado, Machucado, né? Então aí tu tem que fazer um trabalho dobrado, né? Que é sim. trazer o psicológico dele de volta, retornar um pouco da A confiança confiança, isso. que ele é capaz, né? Tem que a qualidade Mostrar, ele mostrar que tem, ele, né? sim, é esse o trabalho que não chega Sim, para o torcedor, no caso, né? sim. Sim. Ele teve a cabeça também, né? Ele é muito profissional. Ele entendeu o processo, né? Que quando a gente ele pegou nós empresários e os clubes hoje eles entram no site, né? Chamado Transfer Market, Soccerway, 00. E ali tem quantos jogos o atleta jogou, né? Se fez gol, se não fez, se levou cartão, se não levou. E naquele tempo, né, ele estava com acho que jogos, né, ele tinha jogado um jogo um ano, três no outro, então ele precisava naquele momento jogar, né? Jogar, fazer número de jogos de novo, né? Só que assim, ó, às vezes quando tu leva um atleta por exemplo, jogar uma segunda divisão do Catarinense, né? Esses sites eles não atualizam, né? Por ser um nível mais baixo, tu pode jogar que não aparece nesses sites, né? Não são todos os sites que aparecem esses números de jogo, né? Então, nossa ideia naquela época era fazer com que ele jogasse e aparecesse nos scouts dele, né? A gente acabou ele levando para a Moldávia, né? Que é um país bem pequeno da Europa, só que como é a primeira divisão lá, atualizava esse scout, né? E ele foi para lá, jogou 14 jogos. Esse clube disputou a Liga Europa, ele jogou 2 jogos pela Liga Europa, onde tinha 60 mil pessoas no estádio, jogo televisionado, ele já conseguiu fazer um vídeo melhor. E ele conseguiu também voltar a jogar, que já fazia tempo que ele não jogava, né? Jogou esses 14 jogos, voltou para o Brasil pelo América de Natal para jogar o estadual e a Copa do Brasil, e foi onde ele retornou fazendo bons jogos aqui no Brasil. Ele fez um jogo muito bom contra o Santos, né? E a partir desse jogo contra o Santos começou a aparecer bastante proposta de Série B, mas no momento a gente optou para ele ir para Portugal, né, que é um mercado que eu conheço, onde as coisas acontecem muito mais rápido e ele ia ter a valorização que ele precisa, né? E ele foi para Portugal. No primeiro ano ele foi emprestado ao Acadêmico de Viseu, né, que é um clube da segunda, e lá ele já jogou 26 jogos, fez 6 gols, né? Jogou a semifinal da Taça de Portugal contra o Porto e agora essa época vai jogar pelo Santa Clara a primeira divisão, né? Já a temporada para 2020, né? É, é importante o trabalho
esse outro atleta, né, que é o cara que confiança, precisa jogar para ter um lastro melhor, currículo, mas só jogando, né? Sem não hora e dificulta o trabalho em colocar ele na vitrine. Peraí. Alô? Isso, está no ar. Não sei. Olha, espera aí que acabou a bateria do meu fone. Ah, tá. A gente estava já conseguindo. Agora sim. Beleza. Então, é um outro tipo de trabalho, né? Retorno de confiança com que ele tem para poder facilitar o trabalho do empresário em colocar ele em outro. Cortando. Né? Não está conseguindo me ouvir? Não, tá cortando muito. Porque a internet chega nessa hora, é uma coisa. Em todo lugar é É. ruim. É. Eu não Mas sei se é a assim, minha internet, se. mas é, a, o currículo sendo o empresário de atleta. Alô? Estou Melhorou? te ouvindo. Tá, não deu uma Aí, caída. Qual é a pergunta? assim, os anos dentro de campo facilitou o teu trabalho agora como empresário? Acho que assim, a gente precisa saber muito analisar o atleta, né? Em questão de perfil de jogador. Vou te dar um exemplo. Futebol japonês, futebol muito rápido, né? Os jogadores são muito rápidos e tem muita agilidade. Alô? Estou ouvindo, pode Tá ouvindo? continuar. Futebol japonês, né? Um futebol muito diferente. Então a gente tem que saber analisar o atleta que vai dar certo lá, né? O jogador japonês é muito rápido, só que ele não tem força. Então a gente precisa já um jogador que tenha força, né, e tenha velocidade para jogar no Japão. E não pode ser aquele jogador lento. Então, futebol japonês, o que, que eu penso assim? Uh, os jogadores aqui do sul do Brasil, né, não tem esse perfil, né? Que é aquele alemão mais desengonçado, pode ser alto, pode ser forte, mas é lento. Lá não vai jogar. Então, se tu for ver hoje no Japão, 80% dos jogadores que jogam no Japão são do Nordeste, né? Pelo perfil de jogador, né? Então, o empresário precisa saber o perfil do jogador para levar, por exemplo, para o Japão, né? Jogador que encaixa no futebol do Japão, que é um futebol muito diferente do futebol do Brasil, né? Então, tu precisa saber ter esse conhecimento, né? Até para ti, eu jamais vou indicar um atleta que eu acho que não vai dar certo lá, né? Porque daí acaba fechando as portas para mim, né? Ou para Portugal, que é um futebol diferente também, né? E tu precisa entender de futebol, precisa saber analisar, né, a questão do perfil do jogador, a parte tática, né? E isso é muito importante, né? Até para te indicar um atleta para que ele consiga, né, ter sequência e ir para frente, né? Ele tem um entendimento da onde do futebol que ele está indo jogar, né? Que as linhas são mais altas, os jogos metros, é um futebol
passar mais rápido, porque a marcação está sempre muito em cima. Portugal, sim, Portugal e Japão, um futebol muito intenso, né? Muito intenso, um Portugal intenso e mais tático, né? E muita força, né? Os jogadores em Portugal precisam ter força para jogar, né? Vem muito jogador da África, muito brasileiro, né? No Brasil, que o Brasil joga também, a Europa joga em 30, né? Tem que pensar muito mais rápido, né? Sim, sim. Tu taca a bola ali, às vezes tem 2, 3 em cima, então tu tem que ter, né, uma tomada de decisão mais rápida, né? Do que jogar aqui no Brasil, né? A Série A aqui já mudou muito, né? Consegue chegar a, né, um futebol parecido de lá. Agora as divisões de Série B, Série C já tá muito atrás, né? A diferença é grande. Sim, Muitos times que estão em Série A, o jogo que é característica de jogador de Série A. sim. Tu vê jogadores em times diferentes da Série A na Série A. Já é um futebol totalmente diferente, né? Né? E o próprio o coreano é bem diferente do campeonato japonês, né? Os jogadores, os coreanos, né, já são mais fortes que os japoneses, né? Já são mais fortes fisicamente, né? Tu vê. Eles já são fortes, já têm uma estatura maior, né? Só que o japonês tem a parte técnica do japonês é melhor, né, do que a do coreano. O coreano é mais moldado, que é mais fácil também, não aguenta mais na a gente lembra acho que o Jin-Sung que jogou no Manchester United. E tem o do Tottenham agora também, né? Aquele problema que conseguiu sair, mas os mercados são diferentes. Dentro do mercado tem e levar esses jogadores para o mundo periférico ali também é importante, como tu falou do Jean. Sim. Tu teve que levar ele para o Moldávia? periférico da Europa para ele ter currículo, se fazer aparecer. Sim. Não é nem currículo, né? Hoje o atleta precisa de scout, né? Precisa de número de jogos, né? Porque os clubes hoje, como é que eles vão contratar um jogador do exterior, né, se ele não está jogando, né? Então, se o atleta não está jogando, alguma coisa tem, né? Ou está machucado, né? Ou não tem qualidade para jogar. Então, hoje os clubes de fora, né, dão preferência, né? Para quem está jogando, para quem tem número de jogos, né? Isso facilita muito na hora de uma negociação, né? O base de emprego muito com os clubes agora têm aquele núcleo de uma scout, o quantos passes, quantos lançamentos, no caso, se for lateral, ele tem a do menino, ele aperfeiçoar um cruzamento, falando do caso do Havaí, que é o NIF, né, que é o núcleo de Sim. Bom, e suporte por as comissões técnicas, mas também Sim. trabalhar com o próprio atleta, né? Sim. Hoje todos os clubes, né, tem a parte de scout, né, e isso é importante também, né, até para ver, que depende muito também de treinador para treinador, né, qual é o perfil do treinador, né, qual é o estilo de jogo que ele gosta de jogar, né, se é um volante, ele gosta mais de um primeiro volante, ou se ele joga com dois segundo volante, que perfil que ele tem.
né? Se é de retenção de bola, se é de propor o jogo, se é jogar no contra-ataque. Então, os analistas de desempenho, né, precisa sempre passar uma ficha técnica, né, de todos esses aspectos, né, para facilitar a vida do treinador, né? Também trabalhar com o teu o treinador, tu mesmo pode fazer isso com os teus associados. Tá cortando muito. Ah, ah, vou refazer. Alô? Tá conseguindo ouvir bem agora? Agora melhorou. Ah, melhorou, porque aqui até chegou a cair a TV aqui também. É. Tá bem estável. Agora tá melhor. Mas esse trabalho facilita para ti falar para o teu agenciado como é que é, como o treinador gosta de trabalhar e ele pode trabalhar através dos scouts, o que ele pode melhorar para conseguir uma vaga, se ele está conseguindo, disputando uma vaga de titular, um fator a mais, tu pode trabalhar esse fator a mais que o menino, que o jogo profissional ganha a vaga no titular. Sim. O que eu falo para os meus jogadores, né? A parte boa, né? A parte boa ele já tem. Então a gente sempre tenta achar, né, onde ele precisa evoluir, né? A parte negativa dele, né? Então a gente tenta sempre acompanhar os jogos, os treinos, né? E a gente acaba falando, acho que precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, né? Acho que isso é importante para o atleta evoluir, né? Ele saber aonde ele precisa evoluir, né? Porque, por exemplo, se ele tem um bom passe, ele não precisa treinar muito bom passe, porque ele já tem um bom passe, né? Mas ele não sabe cabecear uma bola, né? Aí precisa treinar um cabeceio. A perna esquerda tem deficiência, vamos treinar a perna esquerda para ele ir evoluindo, né? Passo a passo, né? Porque hoje, para te jogar num futebol alto nível, tu precisa de né, ser um jogador completo, né? E a gente sempre tenta passar isso aos nossos atletas, para eles evoluírem a parte negativa deles, né? Que aí pode ser o diferencial para ele ganhar uma vaga no time como titular, né? Sim. É importante, então, o trabalho do empresário em todos os setores que formam um atleta. Se ele está se alimentando bem, qual é a companhia que ele sai. Sim. Eu não vou dizer assim, quase tomando conta de tudo, para que ele seja certinho, não vou dizer certinho, mas que ele seja, pelo menos dentro do profissional. Do serviço, do profissional, um profissional que seja, que leve até o nome da empresa, não? O pessoal da empresa do Taquida, olha só os profissionais que ele está formando, sempre é uma gurizada que é obediente taticamente, que ouve o técnico, que se importa com o jogo. Isso aí leva o nome a tua marca também, né, Rubens? Sim, também, com certeza, né? A gente sempre precisa fazer um trabalho completo, né? A gente acaba, querendo ou não, virando, né, pai dos jogadores, um treinador, um psicólogo, um preparador físico, né? Porque a gente está sempre em contato, né? E a gente, às vezes, acompanha muito mais que os pais, porque, às vezes, o pai trabalha, não consegue viajar. A gente também, né, que tem o contato no clube, a gente conversa com o diretor, o que tu tá achando, o que precisa evoluir, o próprio treinador, quando, né, um treinador é mais difícil de se encontrar, mas às vezes se encontra no final de um jogo, de um torneio, né, a gente acaba sempre pegando informação, né, do que precisa evoluir, se tá bom, se tá ruim, né. A gurizada te ouve muito, mas tu trabalha mais com profissional, mas quando tu tem contato com a meninada, assim, eles costumam ouvir bem ou tem assim um ou outro assim, não. Daí foi o que eu te falei, depende muito do perfil, né, de cada atleta, depende de cada pessoa, né, alguns escutam, alguns entram no ouvido e saem do outro, mas faz parte, né, a gente sempre tenta passar
a nossa experiência, né? Não só a nossa experiência de vida, na verdade, né? O que eu e o Claudemir hoje a gente passa para eles, né? Que só o talento não basta, né? Hoje, se tu não ser profissional, né? É difícil tu jogar em alto nível se tu não ser um atleta profissional, né? Dedicado, que treina, né? Questão de horário, que chega no horário certo, que se alimenta bem, né? Que dorme bem, que faz todas as coisas certas, né? Que é uma pessoa que faz as coisas certas, assim, senão ele acaba não chegando no alto nível, né? Quando se diz alto nível, né, um clube de primeira divisão de um grande país, né? É porque, às vezes, ele também não vai ser o melhor, o jogador top, né? Ele vai ser um cara dentro da média, mas dentro da média, ele é muito bom. Sim. Então, é importante, né? É importante que, novamente, eu vou repetir que cada vez que um jogador desse aparece, se dá bem, é a marca da tua empresa que está indo, né? Sim, sim. Hoje a gente tenta sempre não errar, né, nas indicações, né, não só dentro de campo, né, mas fora de campo, assim, o Jean é um caso que deu muito certo, né, nunca nos deu trabalho, assim, é muito profissional. A gente está hoje com o Matheus Vittotto, que ano passado jogou no Figueirense, né, foi bastante difícil ali a situação no Figueirense, né, por questão de salário atrasado, essas coisas, então tem tudo isso para ti tá cuidando, né? Hoje ele está no Japão, graças a Deus está jogando, está titular, o time tem ganhado, ele já está 2 jogos sem tomar gol, então ele vem jogando, vem crescendo, evoluindo e com certeza também vai chegar num grande clube da Ásia. Porque jogadores passam por decepções ao longo da carreira, né? Sim. Financeiras, principalmente. Né? Sim, e o Matheus é mais uma história dessas, né? Foi revelado pelo Corinthians, era terceiro goleiro lá no Corinthians, foi campeão da Copa São Paulo, mas com o Cássio lá era muito difícil dele jogar, né? E o Walter reserva, então tudo isso, né? O empresário precisa entender, né? Qual caminho seguir, né? E a gente optou pelo Japão, que é um mercado bom, que paga bem, né? E a gente sempre conversa com o atleta, né? Se ele tem um futuro ainda de jogar numa Europa, num grande clube, ou a parte financeira é mais importante, né? Então, tudo é decidido em conjunto, né? Porque, embora ele fosse o terceiro goleiro do Corinthians, mas é o Corinthians, né? Exatamente. Como é que tu vai explicar para o jogador que ele vindo para o Figueirense vai ser bom para ele na carreira? Sim. Tu tem que explicar por que ele vai para o Japão, vai ser importante para ele na carreira. Sim. Porque às vezes tu pode, tu vai dar, não é um passo atrás, mas tu vai estar em campo, tu vai estar trabalhando e mostrando teu serviço. Vai estar jogando, isso. É isso, né? Sim. É interessante porque eu fui professor, né? A gente não deixa de ser professor, mas eu dei aula por 14 anos, 15 anos praticamente, e a gente sabe que esse trabalho psicológico é muito importante. Sim. Tanto para o menino, até para um adulto, porque eu também dei aula para adultos, para o EJA, e às vezes uma boa palavra, uma palavra bem dita no momento certo, faz uma diferença danada. A cabeça hoje é muito importante, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente é um povo difícil, né? A gente quer levar vantagem em tudo, a gente quer as coisas muito rápido, né? E a gente é um povo também, assim, que ainda mais em clube, assim, né? Essa gurizada, por exemplo, eu tenho um iPhone, o outro não tem, o empresário X deu isso, então tem tudo um jogo, assim, né? Como é que eu vou te falar, assim? Dessa parte da cabeça, né? Porque aí às vezes o menino não consegue entender, né? Por que ele não tem um iPhone, o outro tem, ou ele tem uma chuteira de 1.000 e o outro não tem, né? Acaba tendo muito essa vaidade dentro do futebol, né? Então, se tu não ter cabeça também e não saber o que tu quer, né? Que tudo isso é um processo para ti chegar ao profissional, né? Muitos acabam se perdendo ali, né? Ou às vezes tu é o melhor jogador da base, chega do profissional, tu não joga mais, né? Tu não é aquele cara de nome, né? E muitos param de jogar, muitos, né, acabam morrendo em clube pequeno. Então, essa parte psicológica, né, hoje é muito importante, né? Por isso que às vezes tu vê jogador que às vezes tecnicamente
abaixo, né, mas consegue chegar muito mais do que aquele outro que tinha muito mais qualidade, né, ou tinha mais nome na base, né? Que é o que a gente falou de personalidade, né? Sim, E o menino, às vezes, que se destaca, fez todas as bases, era o capitão, era sim, isso, aquilo. Aí no profissional ele é mais um. sim. Ou É, o que eu falo também, às vezes, a educação, né, a criação, né, a criação às vezes, esse menino, se ele tá ali, eu vou embora por exemplo, vou embora do Avaí, vou largar o Avaí, não tô jogando. Então, às vezes, ele precisa de alguém do lado dele que tenha pulso para falar as coisas, a verdade para ele entender o processo. E muitos não têm essa pessoa, né? É um amigo. Não, vão largar mesmo, tem que jogar, acho que o menino tem que jogar de qualquer jeito, que ele é o melhor, né? Ou o pai fala, acho que o filho é um craque. Então, tudo isso tem que ter bastante cuidado, né? é. É isso, a gente falou aqui por 1 hora, né? A gente tentou falar aí com o Gê, mas a tecnologia não nos deixou Sim, bater um papo com o Jean Patrick, sim, mas a gente falou bastante dele aqui durante o sim, programa, né? E até agradece a ele pelas tentativas de estar com a gente aqui, né? E também te agradecendo, Rubens, e o espaço vai estar sempre aberto aqui, sempre que tu sim, quiser colocar um jogador, quiser falar da tua empresa, de novidades, aonde estão chegando, né? Qualquer coisa que tu precisar aí, o programa Uber Esporte vai estar de portas abertas e para te colocar aí o teu trabalho e para o povo, para um povo que gosta do futebol, que gosta do esporte, é uma faceta do esporte. O empresário faz parte do esporte, sim, não joga, mas pode fazer até um jogador se destacar pelo bom trabalho de um bom empresário. Então, ele sim, é também importante nessa cadeia que envolve todo o geral do futebol. Então, eu te agradeço a disponibilidade pelo tempo aí que tu dedicou aí para o programa. E as portas vão estar abertas aí, sempre que tu precisar. sim. E sempre agradecer aí para te colocar a tua metodologia de trabalho e falar sobre a tua empresa. Sim. Não, eu que agradeço aí pela oportunidade, né? É sempre bom estar falando, né, essa parte que às vezes a gente recebe muita mensagem, né, pelo Instagram, pelo Facebook, muita gente querendo oportunidade de jogar e acaba não entendendo como é o processo, né? Às vezes o menino não joga num clube pequeno e quer uma chance no Avaí, no Grêmio, né? Então, muitos pais também mimam muito o filho, né, achando que o jogador precisa do empresário, mas não é isso, né? Todo jogador precisa entender que precisa jogar, sendo num clube pequeno, num grande, uma hora as coisas vai aparecer, vai dar certo, vai estar alguém olhando, né? E a nossa empresa também está à disposição de vocês aí, quando quiser entrevistar o Jean de novo, algum atleta de base, profissional nosso, né? A gente está sempre à disposição aí de vocês também. Não, sim, a gente vai estar sempre aí conversando aí nas redes sociais para fazer aquela tabelinha aí com a tua empresa, tu disponibilizar o jogador que precisa uma evidência e precisa falar, fazer aparecer, até a gente fazer um programa com o jogador e com a família, para ver como Sim, é que é o dia a sim. dia. Sim. Está Não, isso aberto é. aqui. Muito obrigado. E não, isso é muito importante também, né, pra gente tá mostrando, né, como é o futebol e a A nossa empresa. realidade E a nossa empresa também, a gente quer muito isso, poder fazer o bem pelo futebol, porque a gente sabe também que tem muita gente mal no futebol, né, e a gente quer fazer o bem, né, pelo futebol, porque a gente ama o futebol, né. é isso que eu também, o meu pensamento é mais ou menos esse também. Tanto na Rádio Havaí como aqui no programa, a gente, a gente gosta de estar ali, Sim, né? sim, De sim. estar e Não, que a gente. O Avaí é um bom clube, muito bom clube também, tem uma amizade muito boa com o Diogo lá. É Diogo, um, Fábio Roberto, né? é um cara sensacional, o presidente também. Desejo muito boa sorte para eles também. Tem uma abertura boa, né? Então é isso, Rubens. A gente teve hoje aí um bate-papo aí com o Rubens Taqueda, né? Tem a empresa dele aí que é a SDB, como é Gestão que é o nome esportiva. certinho?
Gestão esportiva. É, Eu botei aqui certinho. é, É isso aí. Então, tá aí, quiser entrar em contato com o Rubens nas redes sociais aí, então, tem tanto da SDB quanto é. o teu, né? Sim, o meu Instagram é Rubens Takeda, né? Takeda, e o da empresa é SDB Futebol. Tá? É isso. E o Facebook também tem a nossa fanpage lá. Sim. Então, o pessoal que quiser entrar em contato, que tem uma possibilidade, quer saber como é que funciona a empresa, tá aí, entre nas redes sociais, pode falar direto com o Rubens, vai dar um direcionamento legal aí para quem quiser. Porque se um menino chegar ali, né, se apresentar e der certo, o trabalho está feito, né? Sim, sim. Não, a gente está à disposição para ajudar todo mundo aí. É isso. Então, agradecendo aí ao Rubens e o pessoal que ficou ligado aí no programa Uber Esporte. Na semana que vem a gente estará de volta, né, falando sobre a rodada aí dos catarinenses, nas séries B e C. Logo, logo também a gente vai começar a série B. E aí vai faltar aí o pessoal da base voltar a trabalhar também, que aí vai ser um passo a seguir, né? Porque o protocolo é muito rígido, talvez demore um pouquinho mais para as categorias de base voltarem a jogar. Então, agradecendo a todos, semana que vem a gente estará de volta. Um abraço.